Operação França, que originalmente chama-se The French Connection. É um filme americano de ação, suspense e neo-noir. Dirigido por William Friedkin e estrelado por Gene Hackman, Roy Scheider e Fernando Rey. O roteiro foi escrito por Ernest Tidyman. O filme é baseado no livro homônimo do escritor Robin Moore, publicado em 1969, sobre os detetives de narcóticos Ed Egan e Sonny Grosso. Conta a história de seus equivalentes fictícios, os detetives do Departamento de Polícia de Nova York Jimmy Popeye Doyle e Barry Claude Russo, em perseguição ao rico traficante francês de heroína Alain Charnier, interpretado por Fernando Rey. Na 44ª edição do Oscar, em abril de 1972, o filme Operação França recebeu 8 indicações e ganhou 5 estatuetas: Melhor Filme, Melhor Ator, para Gene Hackman, Melhor Diretor, Melhor Montagem e Melhor Roteiro Adaptado. Também foi indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Roy Scheider, Melhor Fotografia e Melhor Som. Ernest Tidyman recebeu ainda uma indicação ao Globo de Ouro, um prêmio do Writers Guild of America e um prêmio Edgar pelo roteiro. O sucesso comercial e de crítica do filme catapultou as carreiras de Gene Hackman e Roy Scheider ao estrelato. Uma sequência, Operação França 2, foi lançada em 1975, com Gene Hackman e Fernando Rey reprisando seus papéis. O filme Operação França apareceu na lista dos melhores filmes americanos do American Film Institute em 1998 e novamente em 2007, ficando em 70º lugar na primeira vez e em 93º na segunda vez. Em 2005, a Biblioteca do Congresso selecionou o filme para preservação no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos por ser culturalmente, historicamente ou esteticamente significativo. A National General Pictures foi originalmente contratada para produzir o filme, mas desistiu, e Richard Zanuck e David Brown se ofereceram para produzir o filme na 20th Century Fox com um orçamento de $1,5 milhão. A produção do filme ultrapassou o orçamento em $300 mil, chegando a $1,8 milhão. A atmosfera geral, a caracterização dos personagens e o estilo narrativo são amplamente influenciados pelo filme francês Le Samouraï, 1967, de Jean-Pierre Melville. William Friedkin também se inspirou na atuação de Alain Delon, onde interpreta um assassino solitário e metódico, para moldar o personagem de Jimmy Popeye Doyle, Gene Hackman. Em um comentário em áudio gravado por William Friedkin para o lançamento do DVD da edição de colecionador do filme, ele afirma que o realismo quase documental do longa foi resultado direto de ter assistido ao filme Z, de Costa Gavras. William Friedkin descreve a influência do filme Z em Operação França. Depois de assistir ao filme Cis, percebi como poderia filmar Operação França. Porque Costa Gavras filmou Cis como um documentário. Era um filme de ficção, mas foi feito como se estivesse realmente acontecendo, como se a câmera não soubesse o que ia acontecer a seguir. E essa é uma técnica induzida. Parece que Costa Gavras se deparou com a cena e capturou o que estava acontecendo, como se faz em um documentário. Meus primeiros filmes também foram documentários. Então eu entendi o que Costa Gavras estava fazendo. Mas nunca pensei que fosse possível fazer isso em um longa-metragem, até assistir ao filme Cis. O filme Operação França foi um dos primeiros filmes a mostrar o World Trade Center. A Torre Norte concluída e a Torre Sul parcialmente concluída são vistas ao fundo das cenas no estaleiro após a chegada de Devereaux a Nova York. Embora o elenco tenha se provado um dos maiores trunfos do filme, William Friedkin teve problemas com a escolha do elenco desde o início. Ele se opôs veementemente na escolha de Gene Hackman como protagonista, considerando primeiro Paul Newman, que era um ator muito caro, depois Jack Gleason, Peter Boyle e o colunista Jimmy Breslin, que nunca havia atuado. O estúdio considerava Jack Gleason um fracasso de bilheteria depois que seu filme Gigot havia fracassado alguns anos antes,
Peter Boyle recusou o papel por desaprovar a violência do filme, e Jimmy Breslin se recusou a dirigir um carro, como Popeye Doyle faz em uma cena de perseguição essencial para o filme. Steve McQueen também foi considerado, mas não queria fazer outro filme policial depois de Bullitt. Além disso, assim como com Paul Newman, o cachê de Stephen King era muito alto. Charles Bronson também foi considerado para o papel. Lee Marvin, James Caan e Robert Mitchum também foram considerados, todos recusaram. William Friedkin quase se contentou com Rod Taylor, que havia buscado ativamente o papel, de acordo com Gene Hackman, outra escolha que o estúdio aprovou, antes de optar por Gene Hackman. A escolha de Fernando Rey para interpretar o papel Alain Charnier, irreverentemente chamado de Sapo ao longo do filme, resultou de uma confusão de identidade. William Friedkin tinha visto o filme Belle de Jour, do cineasta Luis Buñuel, lançado em 1967, e William Friedkin ficou impressionado com a atuação de Francisco Rabal, que tinha um pequeno papel no filme. Mas William Friedkin não sabia o nome de Fernando Rabal, lembrando-se apenas de que ele era um ator espanhol. William Friedkin pediu ao seu diretor de elenco que encontrasse o ator Fernando Rabal, e o diretor de elenco se confundiu e contatou o enganado Fernando Rey, um ator espanhol que havia aparecido em vários outros filmes de Luis Buñuel. Francisco Rabal foi finalmente contatado, mas como não falava francês nem inglês, Fernando Rey foi mantido no filme. Comparação com pessoas e eventos reais. A trama do filme gira em torno do contrabando de drogas nas décadas de 1960 e início de 1970, quando a maior parte da heroína importada ilegalmente para a costa leste chegava aos Estados Unidos via França. Em 26 de abril de 1968, uma quantidade recorde de 111,6 kg, 246 libras, de heroína foi apreendida, escondida em um Citroën DS e contrabandeada para Nova York no transatlântico SS France. A quantidade total contrabandeada durante as muitas viagens transatlânticas do DS foi de 728,5 kg, 1.606 libras, de acordo com o contrabandista preso Jacques Busquet. Assim como seus dois protagonistas, vários outros personagens do filme têm contrapartes na vida real. Alain Charnier é baseado em Jean, que mais tarde foi preso em Paris por tráfico de drogas, mas não extraditado, porque a França não extradita seus cidadãos. Sal Boca é baseado em Pasquale Patz Fussa e seu irmão Anthony. Ange Boca é baseada na esposa de Pasquale Patz Fussa, Bárbara, que mais tarde escreveu um livro com Robin Moore detalhando sua vida com Pasquale Patz Fussa. Os Fucas e seu tio faziam parte de uma quadrilha de traficantes de heroína que trabalhava com famílias do crime organizado de Nova York. Personagens não retratados de forma proeminente no filme incluem os agentes especiais e agentes infiltrados do Departamento Federal de Narcóticos, FBN, a agência federal principalmente responsável pela investigação da conexão francesa, que trabalharam ao lado de detetives do NYPD durante a maior parte desses eventos até que o FBN foi dissolvido no final de 1968. Henry Devereux, que assume a culpa por importar o Lincoln carregado de drogas do filme para Nova York, é baseado em Jacques Angelvin, um ator de televisão preso e condenado a 3 a 6 anos em uma penitenciária federal por seu papel, cumprindo cerca de 4 anos antes de retornar à França e se dedicar ao mercado imobiliário. De acordo com o comentário do diretor William Friedkin, Joel Venstock é uma composição de vários financiadores de drogas semelhantes. Uma das maiores sequências de perseguição de carros da história do cinema. O filme é frequentemente citado como apresentando uma das maiores sequências de perseguição de carros da história do cinema. A perseguição envolve o detetive Jim Popeye Doyle roubando o carro de um civil, um Pontiac Le Mans de 1971, e perseguindo freneticamente
um trem elevado no qual um assassino de aluguel está tentando escapar. A cena, coordenada por Bill Hickman, foi filmada em Bensonhurst, Brooklyn, passando aproximadamente sob a linha BMT West End, agora as linhas D, R e W, na época a linha B, que corre em um trilho elevado acima da Silvel Avenue, da 86 TH Street e da New Utrecht Avenue, no Brooklyn, com a perseguição terminando ao norte da estação da 62 Nada Street. Nesse ponto, o trem atinge um ponto de parada, mas está indo rápido demais para parar a tempo e colide com o trem à sua frente, que acabou de sair da estação. A perseguição de carro foi filmada sem as devidas autorizações da prefeitura. Membros da Força Tática do Departamento de Polícia de Nova York, NYPD, ajudaram a controlar o trânsito. Mas a maior parte do controle foi feita pelos assistentes de direção com a ajuda de policiais do NYPD que estavam de folga, muitos dos quais haviam participado do caso real. Os assistentes de direção, sob a supervisão de Terência Donnelly, liberaram o trânsito em um raio de aproximadamente 5 quarteirões em cada direção. Foi concedida permissão para que controlassem os semáforos nas ruas por onde o carro da perseguição passava. Mesmo assim, em muitos casos, eles continuaram a perseguição ilegalmente em trechos sem sinalização, onde tiveram que desviar de carros e pedestres. Muitas das, quase, colisões no filme foram, portanto, reais e não planejadas, com exceção da quase colisão da mulher com o carrinho de bebê, que foi cuidadosamente ensaiada. Uma luz de polícia piscante foi colocada no teto do carro para alertar os pedestres. Uma câmera foi instalada no para-choque do carro para as filmagens do ponto de vista do motorista. Gene Hackman dirigiu algumas cenas, mas as acrobacias extremamente perigosas foram realizadas por Bill Hickman, com William Friedkin filmando do banco de trás. William Friedkin operou a câmera pessoalmente porque os outros operadores de câmera eram casados e tinham filhos, e William Friedkin não. Segundo William Friedkin, o significado do chapéu de palha jogado no porta-luvas do carro de Doyle e Russo era que, naquela época, era um sinal universal no departamento de polícia da cidade de Nova York de que havia policiais à paisana em serviço no carro. A cena inicial em que Doyle e Russo perseguem um traficante enquanto Doyle está vestido de Papai Noel é baseada em uma tática real usada por Ed Egan e Sonny Grosso. Durante vigilâncias em Bedford Stuyvesant, Egan e Grosso descobriram que os traficantes conseguiam identificar facilmente policiais disfarçados e frequentemente fugiam antes de serem presos. Certo Natal, Egan teve a ideia de se vestir de Papai Noel, imaginando que os traficantes jamais suspeitariam que o Papai Noel fosse um policial. Como mostrado no filme, Egan caminhava pelas ruas do bairro vestido de Papai Noel, cantando canções natalinas com as crianças. Quando presenciava uma transação de drogas, Egan cantava Jingle Bells, como sinal para seus parceiros entrarem em ação e efetuarem a prisão. A tática funcionou perfeitamente, e Egan e seus parceiros realizaram dezenas de prisões no Natal ao longo de vários anos. Royce Dader e Gene Hackman patrulharam com Ed Egan e Sonny Grosso durante um mês para se familiarizarem com os personagens. Gene Hackman ficou revoltado com as cenas que presenciou durante esse período. Em um incidente, ele teve que ajudar a conter um suspeito dentro da viatura e, posteriormente, temeu ser processado por se passar por policial. A cena em que Doyle e Russo perseguem o traficante no início do filme e Gene Hackman grita sua famosa pergunta: "Você já limpou os pés em Poughkeepsie?"
é baseada em interrogatórios reais de policial bom ou policial mau, realizados pelos detetives da Cooperação França, Ed Egan e Sonny Grosso, de acordo com William Friedkin no comentário em DVD. Grosso fazia perguntas diretas e cautelosas ao suspeito sobre seus crimes, e então Egan sempre interrompia e gritava perguntas inusitadas, como a de Poughkeepsie. O suspeito ficava tão perturbado pelas perguntas peculiares de Egan que se sentia mais à vontade para responder as de Grosso, tendendo, assim, a se incriminar. Todos os figurantes usados na primeira cena do bar eram policiais de verdade. O policial baleado no trem era um policial de verdade da Autoridade de Trânsito de Nova York. Ele era membro do Sindicato dos Atores. Após participar da produção deste filme, o detetive Ed Egan decidiu se aposentar do Departamento de Polícia de Nova York, NYPD, e iniciar uma carreira em Hollywood. O Departamento de Polícia da cidade de Nova York, no entanto, o acusou de erros menores em relatórios e manuseio de provas. No julgamento de Ed Egan, o diretor William Friedkin testemunhou em seu favor e Roy Seideler também estava presente. Ed Egan foi demitido da polícia poucas horas antes de sua aposentadoria e sua pensão foi cassada. A decisão foi posteriormente contestada na justiça e revertida. O trio vocal que se apresenta no bar é o The Three Degrees, 3 anos antes do lançamento de seu grande sucesso internacional When Will We See You Again. Suas vozes também foram destaque em outro grande sucesso dos anos 70, So, The Sound of Philadelphia, do MFSB.